Pessoal, então vamos lá. Começou a gravar aqui o negócio aqui, o babado. Beleza. Pessoal, fecha aí, por gentileza, aí. Tem um áudio aberto aí, por favor. Fecha aí. Arthur, Ana Beatriz, está aberto. Joinha. Ana Beatriz e Ana Clara. Não, Ana Clara fechou. Ana Beatriz, fecha aí, por favor, Ana Beatriz. Ana Luísa. Beleza. Então tá. Olha só, até aqui tudo bem com vocês? Tranquilo? Responda aqui, por favor. Deixa eu ver quem são os participantes hoje. A Ana Beatriz, a Ana Luísa, todo mundo está aqui. O Sérgio, cadê você, Sérgio? Fala comigo, você é o único que fala. Sérgio. Bom dia, Guto. Quem foi esse bom dia aí? Foi eu, Gisela. Ô, Gisela. Gisela, vamos, você que foi a primeira. Eu vou te dar 30 segundos. 30 segundos é muito. Deixa eu anotar aqui. Gisela. Gisela. Beleza? Gisela, você tá vendo uma bandeira aqui de fundo aqui? Sim. Ou não? Eu vou te dar 18 segundos para você me falar de que país é essa bandeira. Olha na internet, coloque na internet. É país africano. Peraí. Pesquisa. 17, 16, 14, 12, 11, 12, 10, 9, 8, 7... Eu não sei, Guto. 6, 4, 5... É dos Camarões? Não, é só a Gisela que vale, é só a Gisela. Mas faz sentido. Faz sentido. É porque ela foi a primeira, entendeu? Faz sentido, é da África. Eu parei em que número, gente? Falei que era 18 segundos. Tava em qual? 16? 16 ou 15? 14, 13, 12, 9, 7, 8, 5, 4, 2, 3, 1. Gisela. É Gisela, Oi. né? É Gisela ou Gisele? Gisela. Gisela. Meu amor, a resposta... Eu vou te dar 3 alternativas. Pode ser? Pode. Alternativa A, Argentina. Alternativa B, Bolívia. Ou alternativa C, Gana. Qual que é a última alternativa? Gana, país africano. Tá. Última alternativa, Dani. Você ganhou! Ganhou, Gisela. Gisela, onde você mora? Deixa eu anotar aqui. Eu moro aqui em Anápolis. Ah! Não. Para. Não, agora você... Eu não posso nem falar assim, gente, porque eu fiz essa brincadeira em outra escola e o menino respondeu para mim que estava na Bahia. E eu pensei que era brincadeira. E realmente aí ele me ligou no particular, falou, professor, não é brincadeira não. Aí eu vi 77 a Bahia. Gisele, qual é o setor de Anápolis? Eu moro no condomínio Porto Rico. Porto Rico, fechou. Eu tenho que ir lá no Adriana Park. Gisela, anota meu telefone aí, por favor. 9... 1 minuto, peraí. Rápido, que você demorou na questão, Tá, viu? pronto. 9... Vou te falar. 9814 Ah. 7941. 99814 7941. Beleza? Beleza. Aí você, no sábado de manhã, você vai falar assim: oi, Guto, sou a Gisela. Eu mandar a localização que eu vou lá na sua casa, porque você ganhou uma caixa de bombom. Eu vou lá levar para você. Beleza? Tá. Observando todos os itens de segurança. Estarei com álcool gel mascarado
A sacola que eu for te entregar toda higienizada. E na hora que eu for te passar, eu não vou entregar pela minha mão. Vai ser uma vareta. Fechou? Toda semana eu vou visitar um aluno meu. E você vai ser a primeira. Tá bom? Tudo bem? Gostou da participação? Tudo. Mas eu dei uma chance. Você foi devagar, hein, Gisela? Eu tinha falado assim, país da África. Você tinha que ter, ó, África, imagens, bandeira. Aí aparecia lá, você já ia identificar a Gana. Agora, beleza. Então tá. Mas você foi esperta porque foi a primeira que falou comigo hoje. Então tá bom. Meninos, nós temos combinado o que amanhã? Só para eu... Vocês já fizeram a minha prova? É sábado. Não, a prova é amanhã. Ah, é amanhã? Uhum. A prova é amanhã? Sexta? Sim. Ah, então nós temos um encontro hoje, né? É isso? Sim ou não? Vocês lembram? Vocês lembram? Hoje é que dia? 23. Então nós vamos fazer o seguinte. Hoje, eu vou marcar com vocês 19 horas. Ok? 19 horas, vocês entrarão nesse link aqui. 19 horas. E eu vou conversar com vocês 20 minutos sobre a prova. Noite na Taverna, Metamorfose. E eu vou responder perguntas. O que você me perguntar, eu vou responder. Se você perguntar e essa questão estiver na prova, eu vou te responder. Mas se você ficar, fala... Não, se você é professor, eu quero saber do segundo texto. O Solfieri, o Bertrand, ele comeu carne humana mesmo? Eu entendi certo? Aí eu te respondo. Olha, comeu. Ele comeu carne humana. Não, professor, sério? Não acredito. Aquele era o comandante da embarcação? Sim, o comandante da embarcação. Então, veja vocês que quem leu a obra está entendendo o que eu estou falando aqui. Quem não leu, não está entendendo nada. E a minha prova, ela tem 3 questões discursivas. Tá difícil? Não, muito tranquila. Porém, eu preciso da leitura. Então, hoje, 19 horas, não ligue para a coordenação, não fale com ninguém, porque se eles me mandarem mensagem, eu não vou responder. Porque eu combino uma coisa com vocês aqui, vai ter um cara que vai ligar lá, o Guto falou, não sei o que, parece que acordou agora, não vou falar com a coordenação, não vou falar com a direção, não vou falar com ninguém. Vou desligar meu telefone, desliguei agora, ó. Pronto, ó, desligado. E agora não só desligado, como também com a tela quebrada. Então, às 19 horas, hoje, eu vou reunir com vocês durante 20 minutos para falar da prova. Noite na Taverna, Metamorfose e Classicismo. Fechou? Beleza? Agora vamos voltar aqui. Meninos, hoje nós vamos começar um conteúdo novo. Professor, mas por que você está com a bandeira de Gana aí? Gente, eu tenho várias bandeiras. Eu tenho de Gana, tenho da Argentina, tenho do Japão, acho que eu tenho da Austrália. Tem um monte de bandeira. Isso aqui é o que fiz durante a Copa. E aí eu escolhia times para torcer. Pode ver que ela é até mal feita, assim. Aí eu escolhia times, vou torcer para Gana. Eu fiz essa bandeira, usei. Tem bandeira aqui do Brasil, que está aqui embaixo. Então, isso aí é bandeira. Mas, olha, o que nós vamos fazer? Na sua apostila aí, que a sua apostila é uma apostila que ela te dá pouca... ela é bem sintética. E na aula que eu vou gravar, eu vou deixar 2 endereços de material para que vocês acessem também na internet. Tá? Então, vou deixar 2 endereços para que vocês deem uma olhada lá. Na aula que eu gravei da Metamorfose, eu coloquei aqueles vídeos. Assistam aqueles vídeos antes da aula da tarde, tá bom? Não é aula, 20 minutos de bate-papo, às 19 horas, porque às 20 eu tenho uma live com quem vai fazer concurso, lá no curso Meta. Mas olha só, se alguém quiser assistir, eu até mando o link para vocês perceberem como que funciona, quem vai fazer concurso, como que é a dinâmica, tá? Então, olha aqui, vamos falar então aqui do... Eu estou agora em 1500, tá? O Brasil vai começar.
Eu trabalhei trovadorismo, humanismo, classicismo, lá em Portugal. Agora, aqui no Brasil, começa o quientismo. No Brasil, chama-se quientismo. E aí, o que aconteceu? Eu quero que vocês pensem no mundo de 1500 até... Eu quero que vocês pensem no mundo de 1500 até 1600. O Brasil já existia? Sim ou não? Ô, gente, eu preciso de uma resposta rápida. Alguém poderia me ajudar aí na aula? Responder sim, não, tal, só para eu não ficar sozinho aqui? Quem poderia? O Brasil já existia, não tinha sido Quem descoberto. foi que falou? Foi o Igor, né? Boa, Igor. O Brasil já existia. Talvez não nessa configuração aqui. Agora eu vou... Ô, Igor, continua comigo você, por gentileza. Continua Claro. você, porque você foi rápido também. Ô, Igor, você consegue imaginar o professor de história seu, geografia, filosofia, literatura, essas porqueiras aí, entendeu? Ah, igual vai ter professor que vai ficar ofendido comigo. Ah, ele falou porqueira na aula, meu Deus do céu. Gente, eu incluí inclusive literatura, que é o que eu trabalho. Agora, olha aqui. Igor, quantas vezes você já deve ter ouvido em sala de aula que eles já sabiam da existência do Brasil? Muitas vezes. Mas a Carta de Caminha não fala isso, certo? Me ajuda aqui, Igor. A gente consegue lembrar de alguns episódios que eles já sabiam da existência da Nova Terra? Vamos lá para alguns? 1498, quem que era para ir? Quem fez a viagem? Vasco da Gama. Quem era para vir para o Brasil era o Vasco da Gama, não era o Cabral. Na hora de embarcar, o Cabral, opa, tira o Vasco da Gama. O Vasco da Gama, junto com o Colombo, eram os dois maiores navegadores daquela época. Então já é um... Opa, para aí. Tiraram o Vasco da Gama, então tem alguma coisa aí que talvez o Cabral seja mais confiável do que o Vasco da Gama. Segundo, eu tenho tratados de antes de 1500 que dividem a Terra. Como é que você vai dividir o que não tem? Como é que eu vou dividir com a minha mulher o que eu ganhei na loteria? O que eu ganhar na loteria? Eu não tenho. Como é que eu vou dividir uma coisa que eu não tenho? Tá. Eu saio com a frota extremamente cheia de degredados. Vocês sabem o que é degredados? Degredado é bandido do século XV que cometiam crimes lá em Portugal e eles pegavam esses caras e colocavam dentro da embarcação. Aí quando chegava em alguma ilha, algum país, eles deixavam lá para garantir, digamos assim, o espaço. Então, vieram muitos degredados. Alguns, inclusive, são citados na Carta de Caminha. Depois disso, eu tenho também quando eu começo a ler a Carta de Caminha, ele fala assim, mesmo que outros capitães tenham escrito a Vossa Alteza. Gente, mesmo que outros capitães tenham escrito a Vossa Alteza... Eita, deixa eu diminuir isso aqui. Mesmo que outros capitães tenham escrito a Vossa Alteza, o escritor da Carta de Caminha, o escritor da frota era o Caminha. O escritor, o Caminha. Então, só o Caminha que iria escrever o diário de bordo, porque a carta é o diário de bordo, é o diário daquelas embarcações. Se o Caminha não pudesse escrever, não teria outro escritor. Então, quando ele fala, mesmo que outros capitães tenham escrito a Vossa Alteza, mas que outros capitães? É como se eu faltasse aí na sala e, de repente, eles colocam, sei lá, deixa eu ver aqui, o Arnaldo para dar aula de literatura. Ou ele falte, eu vou dar aula de matemática. Eu não sei matemática nem para mim. Então, outra coisa, outro elemento que sugere, tudo isso é sugestão. Outro elemento sugestivo. Lá na carta fala assim, do achamento dessa vossa terra. Qual é a diferença de achar e descobrir? Descobrir é algo novo. Eu descobri, gente, um jeito de beber água sem enfiar o nariz no copo. Que jeito? Você pega o copo e faz assim. Certo? Eu descobri.
Ah, cara, achei a minha caneta. Tava aqui, ó, embaixo do computador, achei. Bem, mas por que que a carta de caminho é tão doce? Por que que ela é tão bonita? Porque esse documento a gente sabia que ele ia ficar para a história. Deixe-me ver aqui. Ele sabia que ia ficar para a história. Meninos, o próximo livro nosso é esse aqui, ó. O Alienista em HQ do Machado de Assis. Beleza? Esse é o nosso próximo livro. Professor, eu peguei o livro original, peguei em PDF. Não quero em PDF, eu quero esse aqui. Porque se você observar aqui, ó, aqui eu tenho perguntas que eu estou fazendo dessa página. Quando eu vir aqui, ó, eu tenho perguntas fazendo dessa e dessa aqui. Então o livro é O Alienista em HQ. Fechou? Agora, o que eu vou fazer? Eu baixei esse livro, tá? E eu vou colocar o endereço para vocês, vou mandar o endereço para vocês. Mas eu vou colocar esse endereço na próxima aula, a aula gravada que eu vou fazer daqui a pouco, porque lá eu tenho um pouco mais de tempo, tá bom? Então, vou colocar para vocês, não estou pedindo a leitura ainda, só vou pedir para você providenciar, baixar aí no seu computador, aí depois a gente vai falar sobre esse livro, tá legal? Lembrando bem, olha, os livros são muito importantes, principalmente para quem for curtir uma recuperação. Quem for curtir uma recuperação, você pode ter certeza que eu vou te perguntar, principalmente sobre os livros. Eu vou ter que perguntar, tá? Tá bom? Mas é muito fácil. Sabe quanto tempo você gasta para ler isso aqui? Todo. 25 minutos no máximo. Porque assim, ele tem 60 páginas, mas olha aqui, ó. É desenho, gente, ó. É HQ, ó. E aqui tem mais. Beleza? Tranquilo? Então já sabemos. O Alienista, Machado de Assis, HQ. Vamos então aqui, ó. Vamos começar então aqui com a nossa... Meninos, eu vou fazer o seguinte. Eu vou projetar um vídeo para vocês. Ok? Estão vendo aí? Estão vendo aí? Deixa eu ver aqui. Estamos. Sim. Deixa eu voltar aqui que eu esqueci. Ah, aqui, ó. Eu vou projetar esse vídeo para vocês. Ele tem 10 minutos, tá? Tá bom? E aí a gente... Preste atenção nele, por favor. Ele é feito pela TV portuguesa, tá bom? Estão vendo aí? Beleza. Sim. Ô, Igor, foi você que respondeu? Foi. Foi? Ô, Igor, ó, você já saiu na frente para a pergunta da semana que vem, hein? Presta atenção nisso aí. Pedro Vaz de Caminha era um homem letrado, nomeado escrivão da viagem de Pedro Álvares Cabral. A sua carta dirigida ao rei Dom Manuel, a descrever a chegada ao Brasil, é por muitos considerada a certidão de nascimento deste país. Permita-me discordar, Fernando, não é extraordinário. É muito mais que extraordinário. O que Pedro Vaz de Caminha fez é como se o fabuloso e o fantástico se tivessem encontrado, conhecido, apaixonado e feito um filho. É fabulástico o que ele fez. Com efeito. Fora de brincadeiras, é um relato incrível, porque transporta-nos imediatamente para o momento dos primeiros contactos entre portugueses e índios. Não é? É um Incrível. retrato quase perfeito. E desta vez transportou-nos literalmente. Os portugueses chegaram pela primeira vez ao Brasil entre Recife e Salvador da Bahia e logo se depararam com os primeiros índios. Mas nesse primeiro encontro, Cabral não estava presente. Os capitães ficaram nas naus e caravelas. À exceção de Nicolau Coelho, que desembarcou com alguns homens. E entre esses homens estava o Pedro Vaz de Caminha. Quando o Batel chegou à boca do rio, estavam ali 18 ou 20 homens pardos, todos nus, sem nenhuma coisa que lhes cobrisse suas vergonhas. Se calhar, tendo em conta a hora do programa, mais o provedor do espectador e tal, se calhar convém não sermos demasiado fiéis à narração. É melhor, é melhor. É melhor. Traziam arcos nas mãos e suas setas.
Vinham todos rijos para o batel e Nicolau Coelho lhes fez sinal que pusessem os arcos. E eles os puseram. Ali não pôde deles haver fala nem entendimento que aproveitasse. Somente lhes deu uma carapuça de linho e um barrete vermelho que levava na cabeça. E um deles lhe deu um sombreiro de penas de aves, compridas, com uma copazinha pequena de penas vermelhas e pardas, como de papagaio. E outro lhe deu um ramal grande de continhas brancas, miúdas, que querem parecer de aljaveira. As quais peças, creio que o capitão manda à Vossa Alteza. Só que no segundo encontro com os índios, Cabral já está presente. Desta vez foram os índios que foram a bordo de uma das naus, a convite dos próprios portugueses. O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira e uma alcatifa aos pés prostrado e bem vestido, com um colar de ouro muito grande ao pescoço. Consta que Pedro Álvares Cabral era um pouco vaidoso. E nós outros, que aqui na nau com eles íamos, sentados no chão por essa alcatifa. Acenderam tochas e entraram. E não fizeram nenhuma menção de cortesia, nem de falar ao capitão nem a ninguém. Um deles, porém, pousou-lhe no colar do capitão e começou de acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizia que havia em terra ouro. E também havia um castiçal de prata. E assim mesmo acenava para a terra e então para o castiçal, como que havia também prata. Só que não era bem isso que eles queriam dizer. O que eles tinham era uma enorme curiosidade pelo metal precioso. Os índios não conheciam nem o ouro nem a prata. E é o próprio Pedro Vaz de Caminha que lança essa hipótese. Mostraram-lhes um papagaio pardo que aqui o capitão traz e acenaram para a terra, como que os havia aí. Papagaios eles conheciam. E bem, já outros animais? Mostraram-lhes um carneiro, não fizeram dele menção. Mostraram-lhes uma galinha, quase haviam medo dela, e não lhe queriam pôr a mão. E depois a tomaram como espantados. Ainda se fosse um franguinho assado, talvez tivessem gostado mais. Oh, amigo Borges, nem isso. Deram-lhes ali de comer pão e peixe cozido, confeitos, fartéis, mel, figos passados. Não quiseram comer daquilo quase nada. E se provavam alguma coisa, logo a lançavam fora. Trouxeram-lhes vinho em uma taça. Mal lhe puseram a boca, não gostaram dele nada, nem quiseram mais. Trouxeram-lhes água em uma albarrada. Provaram cada um o seu bochecho, mas não beberam. Apenas lavaram as bocas e lançaram-na fora. Viu um deles umas contas de rosário brancas. Fez sinal que lhes dessem e folgou muito com elas e lançou-as ao braço e acenava para a terra e para o colar do capitão e novamente para as contas, como se daria um ouro por aquilo. É curioso como podem haver visões tão diferentes da mesma realidade. Olha, e se falássemos de religião, as diferenças ainda seriam maiores. Esta é a segunda e última missa que os homens de Cabral celebraram com os índios do Brasil. E aquela cruz era para marcar o território de Portugal. Aliás, Vera Cruz é o primeiro nome do Brasil, que significa verdadeira cruz. Claro, vem do latim. Já o nome Brasil surge por causa da enorme exportação de pau-brasil que viria daqui. Precisamente. Trouxemos a cruz com os religiosos e sacerdotes diante, cantando, maneira de procissão. Eram já aí alguns dos nativos. E quando nos assim viram vir, alguns deles
se foram meter debaixo dela a ajudar-nos. A Santa Cruz, com as armas e divisa de Vossa Alteza, armaram um altar ao pé dela. Ali disse missa o padre Frei Henrique. Ali estiveram connosco, assentados, todos em joelhos, assim como nós. E quando veio ao Evangelho, que nos erguemos todos em pé, com as mãos levantadas, eles se levantaram connosco e alçaram as mãos. E então tornaram-se a sentar como nós. E quando levantaram a Deus, que nos pusemos em joelhos, eles se puseram todos assim, como nós estávamos, com as mãos levantadas e em tal maneira assossegados que certifico a Vossa Alteza que nos fez muita devoção. A inocência dos índios é enorme. Basta ver a forma despoderada como eles se vestem, ou como não se vestem. Entre todos estes que hoje vieram, não veio mais que uma mulher moça, a qual esteve sempre à missa, à qual deram um pano com que se cobrisse e puseram-lhe de arredor de si. Porém, ao assentar, não fazia memória de muito estender para se cobrir. Assim, Senhor, é tal a inocência desta gente, igual à de Adão. E assim começava o encontro entre portugueses e índios, com muitas histórias más, mas algumas boas. Talvez a melhor de todas seja a do padre António Vieira. Beleza. Pessoal, então, depois eu vou deixar na próxima aula, vou deixar o link na aula gravada. E aí o seguinte, o que nós precisamos fazer aqui? Ó, de 1500 a 1600, esse período vai chamar quinhentismo ou literatura de informação. A gente começa analisando primeiro. Então, eu gostaria que você anotasse num canto aí, ou na sua apostila. Primeiro, momento histórico. O que está acontecendo no mundo? Grandes navegações, descobrimento do Brasil. Ponto. A carta de Caminha, ela não é uma carta. É o diário de bordo, que depois virou a carta de Caminha. Quando chegaram aqui no Brasil, as naus portuguesas, uma embarcação voltou para Portugal para levar a carta para o rei e falar, ó, achama o Brasil. Beleza? Outra coisa que eu gostaria que você anotasse num canto. A carta de Caminha, aqui no vídeo ele fala, que ela é como se fosse a certidão de nascimento do Brasil. Então você coloca aí, certidão de nascimento do Brasil. Você anota aí também que a carta de Caminha tem alto valor histórico. O valor dela é muito mais histórico do que literário. Então, coloca aí, alto valor histórico. E a carta de Caminha, ela tem algumas características. Nesse primeiro momento eu vou falar e na próxima aula eu vou passar umas coisas escritas. Então, a carta de Caminha, ela tem algumas características. Se eu fosse você, eu anotava num cantinho aí, característica. Eu procurei aqui sua apostila aqui, para conversar com você, e não achei aqui a bicha. Aqui só achei uma folha dela. Cadê aqui? Tá aqui. Tá tudo aqui. Tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui. Tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui. Lá na sua apostila, ela tá na página... Tudo isso aqui que nós começamos tá na página 147. Tá bom? Então, você vai ler isso aí. Tem uma sugestão de um filme chamado Desmundo. Tá bom? Mas olha só. Eu também vou dar um endereço eu vou mandar para esqueci o nome dela aqui, em PDF a carta de Caminha para você dar uma olhada nela. São 5, 6 páginas só, é muito pequena. E aí a gente vai conversando depois. Então, características da carta de Caminha que eu acho importante você anotar. Primeira característica, ela é descritiva. Claro, evidente, o rei não sabe da nova terra. Então, ele tem que ser um texto descritivo. E lá ele fala, de ponta a ponta é tudo chão, e as suas praias são brancas e infinitas. Avistamos um monte a qual demos o nome de Monte Pascoal. Saímos 13 embarcações, uma embarcação fundou. Celebramos a segunda missa, dia 1º de maio. Chegamos no Brasil, avistamos dia 20, desembarcamos dia 21.
A água, então, descritiva. Segunda característica da carta de caminho importante. Ela é ufânica. 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 O que é ufânica? É quando você vê uma coisa pela primeira vez, você fica muito encantado. Nossa, eu estou pensando, quando eu não estive em Nova York pela primeira vez, eu fiquei muito encantado com aquilo. E Las Vegas, quando eu não fui a Las Vegas? Aí depois eu fui acostumando. Lembra quando inauguraram esse Parque Ipiranga aqui? Nossa, quando inaugurou esse Parque Ipiranga aqui, tudo era lá. Tudo era lá. O cara, era tudo lá. Aí nós já acostumamos com esse Parque Ipiranga, tem que ter mais, né? Então, quando eles chegaram aqui, a água da Bahia, no período que eles chegaram, lá, Porto Seguro, Valência, Guaibim, Morro de São Paulo, a água ela não é tão fria igual é na Europa, igual é no Sul. A vegetação, então eles ficaram encantados e usam superlativos para poder falar desse encantamento. Ufânica. Outra característica importante da carta, ela revela explorações. Quais explorações? Vamos anotar aqui. Explorações. A, cultural. Porque lá na carta ele fala assim, mas o que Vossa Alteza deve plantar nessa vossa terra é salvar esta gente. Salvar esta gente é catequizar. Só que eu não quero que você pense na catequese como um objeto religioso. Para os padres é um objeto religioso, mas para o rei era um objeto religioso, mas era um objeto filosófico também, porque incutia na cabeça dos fiéis que o rei era bom. E nesse período a igreja ela dependia do poder militar do rei e o rei dependia do poder psicológico da igreja. Então havia um entendimento. Lá na frente, lá no livro Uruguai do Basílio da Gama, ele vai relatar o rompimento do Marquês de Pombal com a igreja, e aí ele vai falar que o Estado tem que ser laico. Ok. Então, a catequese, mas salvar esta gente é o quê? Catequizar essa gente. Tomar conta dessa gente. Eu nem estou falando do vídeo. Depois, então, salvar essa gente é o quê? Exploração cultural. Só que aí, gente, tem muita gente que, olha, há uma interferência na cultura nativa, há uma interferência, isso é claro e evidente, tá bom? E é muito fácil a gente ficar com esse discurso aqui, porque já passou e tal, né? Então é muito fácil, dizer o quê? Mas qualquer um que estivesse na embarcação, se eu estivesse nessa embarcação, quando eu descesse aqui, a primeira coisa que eu ia fazer era montar um cursinho. Tupinambá, cursinho preparatório para o vestibular. Se eu estou nessa embarcação, quando eu descesse dessa embarcação, eu ia montar um quartel do bombeiro. Se na embarcação tivesse o Lutero, ele ia implantar a filosofia protestante. Se Buda tivesse... Entenderam? Então, assim, porque às vezes os padres eles sofrem críticas gratuitas. Tá? Mas há uma interferência na cultura? Claro que há. Tranquilo. Então, além dessa exploração cultural, eu tenho exploração material. Nela não sabemos se há ouro e prata, mas tudo dar-se-á pela força das águas que tem. Aí, o índio, quando ele entra lá na embarcação, ele aponta para o colar e aponta para o castiçal. Tudo bem que ele não sabia ainda da existência disso, mas ele aponta para a terra e o Cabral fica louco. Deve ter ouro nessa terra. Então, exploração que material. E para encerrar essa parte, eu tenho também a exploração sexual que é visível. Em algumas partes da carta, por exemplo, ele fala assim, vinham entre eles 3 ou 4 índias muito belas e muito gentis. Primeiro índice de exploração. No grupo dos índios, ele percebe o quê? As índias. Aí ele fala assim, quer ver? Eu acho até que quer ver? Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Olha só, estão vendo aí? Estão vendo aí, turma? Sim ou não? Sim ou não? Estamos vendo, Beleza. Olha aqui, ó. Depois, isso aqui eu vou passar na próxima aula, tá? Eu só quero mostrar um pedaço aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças bem novinhas
e gentis, com cabelos pretos e compridos, pelas costas. Ah, então ele está descrevendo. E suas vergonhas tão saradinhas e tão limpas, das cabeleiras que de as nós, muito bem olharmos, não tínhamos sequer nenhuma vergonha. Meninos, eu pergunto para vocês. Por favor, eu não estou falando de política aqui. Eu não converso com os meus alunos sobre política. Política, quem tem que conversar com o meu aluno é o pai dele, é a mãe dele, é a família para lá. Eu não estou falando de política. Mas, quando a Dilma foi eleita, ela é a primeira mulher presidente do Brasil. Ela entrou para a história. Feia, bonita, boa, mas entrou. Tá? O Roberto, que é o prefeito de Anápolis, professor de química. Quando ele foi eleito prefeito de Anápolis, ele entrou para a história de Anápolis. Que eu goste dele ou não. Então, o Caminha sabia que ele ia entrar para a história. Porque eles descobriram o Brasil. E ele coloca aí, e tem outras partes. Ele descreve a genitália feminina. Qual a necessidade disso? Nenhuma. Professor, mas eu li aqui, ele descreve o índio também bem menos. Ele fala que a Índia era tão bonita que parecia quadro. Então, se ela parecia quadro, é porque no corpo tinha o quê? Tinta. Então ela estava o quê? Nua. Olha o que ele fez. Olha o olhar dele para onde foi. Aí eu ainda encontro algumas pessoas que eu ia xingar, aqui não vou xingar. Mas eu encontro algumas pessoas que ainda tentam justificar para mim. Ai, professor, mas eles ficaram 40 dias em alto mar. E daí? Isso não lhe dá o direito. Isso não lhe dá o direito. Mas talvez o meu ato incisivo é porque eu já li para frente o padre Anchieta, que vai proteger as índias exploradas sexualmente, o Gonçalves Dias em Marabá, que também vai falar disso. Então, não faz sentido isso, não é correto, mas ele descreve. E tem mais coisas. E aí tem um episódio lá que ele fala que se as índias vissem as mulheres deles, teriam vergonha de olhar no espelho. Então, gente, esse documento chamado A Carta de Caminha é a primeira literatura do Brasil, mas ela é feita sobre o Brasil por escritores o quê? Portugueses, tá bom? Meninos, o que nós vamos fazer agora? Ó, eu vou encerrar essa aqui, vou gravar mais um pedacinho de aula, é coisa curta, é 15 minutos para trás, tá bom? E hoje, às 19 horas, eu vou entrar lá, aqui nesse endereço que vocês têm, vou entrar lá, vocês entram também, e aí a gente vai conversar sobre Noite na Taverna, Metamorfose, Classicismo, objetivando a prova de vocês, que será amanhã. E eu não tenho dúvida que vocês sairão muito bem. Beleza? Tudo bem, Gabriela? Não esqueça, sábado de manhã. Professor, até que horas? Até 9 horas, que eu vou sair de casa às 9 horas. Eu tenho que visitar você, eu tenho que visitar a avó desse aluno meu da Bahia. E mais, quem? Tem mais quem? Tem mais um aqui. Quem que eu anotei? Tem a Gisele do Delta, a Gabriele de uma outra escola também. Tá bom? Então tá, gente. Beijo grande para vocês. Foi ótimo. Parabéns. Muito obrigado. Alguém quer... Fala alguma coisa para ficar gravado aqui, só para eu me sentir importante. Tchau, Guto. Tchau, Guto. Até mais. Tchau, Guto. Tchau. Tchau. Tchau, Guto. Essa foi boa. Para eu me sentir importante. Olha o que vocês fizeram. Para eu me sentir importante. Tchau, Guto. Tchau. Tá bom, tchau. Tchau.